Meus amigos, Edinaldo Rodrigues não é mais o presidente da CBF temporariamente. A Justiça do Rio de Janeiro afastou o presidente, né, do comando da CBF e agora nós temos interinamente um outro presidente. E eu queria muito conversar com vocês sobre isso, falar um pouco da CBF e os desdobramentos que isso pode acontecer. Mas antes, eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre isso? Bora falar sobre o que está acontecendo de novo na CBF. Então hoje, para a felicidade da nação, Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo de presidente da CBF por uma suposta falsificação de assinatura, ok? E aí ele vai recorrer ao STF, e aí tem todo alguns desdobramentos que se vocês lerem, vocês vão entender que é bem provável que ele volte para o cargo, né? Porque tem vários conflitos de interesses aí no meio, mas eu não vou falar sobre isso. A questão é, primeiro, os últimos 5 presidentes eleitos da CBF, todos foram ou presos ou afastados. Isso só mostra, isso só prova o quão podre a CBF é. Então você tem Ricardo Teixeira, você tem José Maria Marim, você tem o Marco Polo Del Nero, você tem o Rogério Caboclo e agora o Edinaldo Rodrigues. Então assim, a CBF é um covil de vermes, tá? É isso que a CBF é. E a CBF, ela ao longo dos anos, normalmente, ela faz muito mal ao futebol brasileiro. Obviamente que o Edinaldo ele bateu todos os recordes de incompetência, de ruindade. O Edinaldo ele é o pior presidente da história da CBF. E olha que para ele ser o pior presidente da história da CBF, vocês imaginam o que ele teve que fazer, né, meus amigos? Porque assim não é fácil. É muita gente ruim. Mas ele, o Edinaldo, conseguiu. E aí, muitas questões que a gente tem que pensar é... A primeira questão é, vamos falar da CBF, ok? Não se iludam, tá? Não se iludam. Não é porque o Edinaldo vai sair agora que vai entrar alguém lá que vai moralizar o futebol brasileiro e tal. Porque não vai. E por que que não vai? E aí eu vou explicar pra vocês. Não é porque não tem pessoas boas querendo, não é por isso. O problema é o sistema. O sistema da CBF, ela propicia tudo isso o que a gente viu todos esses presidentes fazendo. Ela propicia. Ela propicia, assim, esses absurdos. Como, olha, se eu quero me eleger, eu vou aumentar o salário das pessoas. Cara, você quer um abuso de poder maior do que esse? Você quer um abuso de poder maior do que esse? Você pegar um salário de 65 mil, colocar para 200 e cacetadas mil? De verdade? Então, assim, o sistema tá lá e o sistema vai continuar. Porque o sistema beneficia esses caras que querem continuar no poder ou que estão interessados em outras coisas, que chama-se money, dinheiro. Então não adianta a gente achar que o Edinaldo saindo, que vai, nossa, vai mudar, vai transformar o futebol brasileiro, porque não vai. A gente tem que ser realista. O Brasil precisa muito mais, assim, primeiro precisa mudar o sistema da CBF para a gente ver alguma coisa. É só vocês verem o que aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo queria ser eleito. E aqui eu não vou discutir se o Ronaldo seria um bom presidente da CBF ou não, ok? Eu não vou discutir isso, porque não tem como discutir, ok? E nem sei se o Ronaldo ele era o melhor nome. Obviamente que perto do Edinaldo qualquer nome é bom, ok? Mas assim, eu não sei se o Ronaldo era o cara preparado para a CBF, ok? Mas ele nem conseguiu conversar com as federações. Vocês têm noção disso? Nem consegui. Ele não conseguiu conversar com os caras. Ele não conseguiu trocar uma ideia com os caras, porque os caras não. Os caras estavam tão fechados com o Edinaldo, e a gente sabe o porquê disso, que o Ronaldo nem conseguiu expor. E a gente tá falando do Ronaldo Fenômeno. Não estamos falando do Rafael Dona Lúcia. Estamos falando do Ronaldo Fenômeno.
Então, assim, o sistema é muito podre e esse sistema não vai mudar tão cedo. Então é por isso que eu acho que, assim, cara, como que a gente vai, assim, é o que eu falo assim, a gente tem que estar feliz porque o Edinaldo saiu? Não tem que estar feliz porque o Edinaldo saiu, mas não vai resolver o problema. A saída do Edinaldo vai vir outra porcaria. Vai vir outra porcaria. Porque é assim que o sistema funciona, infelizmente, na CBF. Então, por isso que a gente não tem que ficar animado. E aí tem um outro segundo. Aí tem um segundo ponto que também, assim, cara, tá me pegando. Agora você imagina. Agora imagina vocês a cabeça do Ancelotti. O cara estava no maior clube do mundo, no Real Madrid. Que o presidente talvez seja o melhor presidente da história do futebol, ou um dos melhores, que é o Florentino Pérez. Olha o que ele fez com o Real Madrid. Olha no que ele transformou o Real Madrid. Sabe, ele pode ser controverso em várias coisas, mas é inegável o trabalho que ele fez no Real Madrid. É inegável. Os títulos que ele conquistou, ou a reforma do estádio, a marca Real Madrid hoje no mundo. Então, assim, é inegável o trabalho que o Florentino Pérez fez no Real Madrid. E aí ele sai desse clube extremamente profissional, desse clube onde, pô, o maior clube do mundo, respeitado tal, e ele acaba de chegar na CBF. Ele foi contratado semana passada, e nessa semana o chefe dele, que seria o Edinaldo, tá afastado pela justiça por uma suposta falsificação de assinatura. Vocês já pararam para pensar na cabeça do Ancelotti? Você acha que não deve olhar e falar assim: puta merda, onde eu fui amarrar meu burro? Pra que eu aceitei isso? Cara, é muito feio isso. Olha a imagem do Brasil pro mundo. Porque, cara, enquanto é o Felipão, é o Diniz, é o Dorival Júnior, é o Ramon Menezes como técnico da seleção, essas coisas viram notícia lá fora, mas não com uma repercussão gigante. Vocês acham que o Ancelotti agora na seleção, o olhar vai estar muito mais para cá? E você acha que isso não vai repercutir no mundo inteiro? Cara, é uma vergonha pro futebol brasileiro. Uma não, né? Mais uma. Né? Mais uma. Então, assim, cara, primeiro, o que eu acho? Que o Ancelotti deve olhar e falar, cara, que zona é essa? Onde eu fui me meter? O cara que deveria ser o cara que deveria ser meu chefe agora tá afastado. Para quem que eu vou me reportar? Será que vai ter novas eleições e tal? Então esse é o problema. Segundo, essa questão de a CBF vai mudar? Não vai mudar, porque o sistema tá lá montado. O sistema favorece quem tá no poder, porque o cara faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, sabe? Então assim, é muito complicado o futebol brasileiro. É muito complicado e assim, o que eu espero do fundo do meu coração é que um dia que entre um presidente que não queira algo em benefício próprio, que entre um presidente que realmente pense no futebol brasileiro. É só isso que eu espero, nada mais. Então assim, pessoal, se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou desse afastamento do Edinaldo. Deixe o seu like no vídeo, o canal tá crescendo. Se inscreve no canal e bora conversar mais sobre diversas coisas. Obrigado.